Olá para você que chegou até aqui, muito prazer, meu nome é Juliano e nesse primeiro vídeo do canal Pós-Evangélico eu quero contar um pouquinho da minha experiência, do que eu vivenciei até chegar aonde eu estou. Eu não sou dirigente espiritual, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar a respeito de espiritualidade, vivenciar, experimentar muita coisa e eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Bom, nasci em São Paulo, no estado de São Paulo, em São Caetano do Sul, e no ambiente católico, né? A minha família vem de uma ascendência católica muito forte e isso fez com que eu fosse batizado na igreja católica, que eu seguisse alguns dogmas em relação a isso. Eu era uma criança extremamente participativa em alguns aspectos. Eu gostava de ir na igreja com o meu avô, inclusive eu lembro disso. Meu avô ia até a igreja nos domingos e eu gostava de acompanhar ele. E depois de um tempo, eu comecei a crescer, a entender algumas questões em relação à minha personalidade. E mais ou menos com uns 10 anos de idade, não lembro muito bem, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica com os meus tios. Eu gostava muito daquele movimento, daquela energia, daquela coisa toda de começar e sentir aquilo vibrar no meu corpo, vibrar na minha vida. E eu comecei a participar desses cultos e comecei a me afinizar muito com a religião protestante, evangélica. A partir daí, a minha família começou a migrar para lá, né? Não para essa igreja especificamente, mas para religião evangélica onde existia muito fervor, existia muita entrega. E eu me sentia bem em relação a isso, porque eu fazia parte de um contexto onde a minha família aprovava tudo isso e eu me sentia super feliz de estar lá. E aí eu comecei a me envolver em algumas coisas dentro da igreja. Então eu fui levita na igreja, eu cantava na igreja, eu tinha essa facilidade de me comunicar com as pessoas, de ter revelações, de ter algumas coisas que eram voltadas ao meio evangélico até os meus 18 anos. E aí, por que até os 18 anos? Eu sempre fui uma criança sensível. Eu gostava de estar com todo mundo, mas eu gostava também de olhar para os meninos de uma forma diferente. E aí que começou a pegar para mim a questão da religião. Né? Para você que está chegando aqui, porque você se interessou pelo tema, é importante que você ouça isso até o final para que você consiga entender essa questão e também compartilhar com outras pessoas, né? Compartilhar com as pessoas que estão à sua volta, se de repente você não está dentro desse contexto, ou se você conhece alguém que está dentro desse contexto, para que você ajude e não recrimine, não julgue, não afaste essa pessoa de você. Então, voltando, eu fui um adolescente mais fechado, porque quando eu comecei a crescer, eu comecei a sentir aquela coisa da adolescência, né? Os hormônios começando a borbulhar, aquela coisa toda, e eu sentia muito forte atração pelos meninos. E para mim, dentro do contexto evangélico, não era plausível, não era aceitável gostar de meninos. Tanto que eu comecei a namorar algumas meninas dentro da igreja e comecei a me sentir mal com isso. E aí, como eu cantava na igreja, eu tinha que dar o testemunho de que eu estava ali dentro, firme nos propósitos de Deus e que as coisas elas tinham que ser da forma como era, porque onde já se viu, inclusive eu ouvi até de um pastor falando que Deus criou Adão e Eva e não criou Adão e Ivo. E aquilo me feria lá dentro, porque era uma coisa que eu guardava dentro de mim e eu não podia compartilhar com ninguém dentro do meu contexto, porque as amizades que eu tinha eram de pessoas que estavam dentro da igreja e que não entenderiam aquilo, não entenderiam, não saberiam como lidar com essa situação comigo. E eu cheguei a namorar algumas meninas e isso me fazia mal, não por elas, porque elas eram incríveis, eram meninas maravilhosas, mas a questão sexual para mim contou muito forte. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu decidi
que eu já era maior de idade, né? Então eu já poderia fazer muita coisa, que eu ia levar a minha vida da forma como eu gostaria. Eu nunca fui um cara rebelde, um cara que gostava de fazer bagunça. Eu sempre fui mais reservado, né? E engraçado isso, porque durante a minha adolescência toda eu me fechava. Eu deixava meu cabelo crescer, meu cabelo, como um bom filho de mistura brasileira, né? Meu cabelo cresce para cima. E isso deixava o cabelo grande aqui, usava aquelas polos fechadas até aqui, e porque eu não queria chamar a atenção de ninguém para mim. E isso me fazia mal, de certa forma, porque eu estava num momento da minha vida onde eu queria aparecer, onde eu queria ser visto, ser notado, ser desejado, ser olhado, e aquilo não acontecia comigo. Eu era o melhor amigo de todo mundo, mas aquilo não me preenchia. E eu chorava, porque Deus tinha me colocado numa situação onde eu não me enxergava. Por que Deus estava fazendo aquilo comigo? Por que eu sentia desejo por meninos e por que eu não poderia passar esse desejo para meninas? E eu sempre pedia para Deus tirar isso de mim. E eu sempre pedia para Deus me poupar desse sofrimento, porque não era aceitável aos olhos dele. Só que aí o que aconteceu? Com 18 anos eu me assumi para mim mesmo, né? Eu entendi que realmente o meu caminho não era com as meninas. E eu contei para minha mãe, né? A primeira pessoa que soube da minha família foi a minha mãe. E a minha mãe ficou assim devastada, porque eu cresci numa família com 3 irmãos, além de mim, né? São 4 no total. E a expectativa da minha família era que eu casasse, que eu tivesse filhos, que eu tivesse um bom emprego, que as coisas caminhassem de uma forma onde eu fosse uma pessoa muito bem vista dentro da sociedade, onde eu até em algum dia me tornasse um pastor, um missionário, uma pessoa que levasse a palavra de Deus e ajudasse a transformar a vida de outras pessoas. E aquilo me machucou bastante, então eu voltei a me fechar. Voltei a me fechar em relação à família, mas eu coloquei dentro de mim que eu queria vivenciar essa experiência e eu queria saber o que tinha por detrás, o porquê que aquilo era exigido de mim de uma forma tão forte, no sentido de eu exigir de mim mesmo. E eu me questionava, eu falava assim, gente, eu tô na igreja desde criança, né? Me batizei nas águas, eu acho que eu tinha 12 anos de idade, né? Passei por várias denominações, né? Passei pela Adventista, passei pela Assembleia de Deus, passei por outras igrejas que eram tidas como pentecostais, e eu sentia aquele vibrar, aquele furor, aquela coisa toda de que estava acontecendo, Deus se manifestava através de mim, mas como que ele podia se manifestar dentro de um corpo de um pecador? Aí entra o julgamento. O julgamento de que existia uma pombagira que estava trabalhando através de mim e que ela fazia com que eu sentisse desejo por meninos. E é engraçado isso porque eu pensava, falei, gente, se eu tô com uma pombagira ou com um demônio ou com qualquer coisa nesse sentido, eu tô desde criança. Porque eu sei que eu gosto de menino desde criança, desde que eu tinha, sei lá, 6 anos de idade. Eu olhava os meninos, eu achava os meninos bonitinhos e as meninas eram as minhas amigas. Então, esse contexto fez com que eu olhasse as coisas de uma outra forma. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho importante você pensar, se colocar no lugar de outra pessoa. As pessoas, elas julgam muito fácil, mas sentir o que a gente sente são pouquíssimas pessoas que realmente querem se abrir para poder se colocar no nosso lugar. E no nosso lugar que eu digo é das pessoas que não se enquadram dentro desse processo, não se enquadram dentro desse contexto evangélico, porque é muito fácil você apontar, né? É o que todo mundo fala, assim, eu não escolhi sentir isso. Se você é hétero, você não escolheu gostar de um homem ou gostar de uma mulher. Você nasceu desse jeito. E o que eu tô querendo dizer? Eu nasci desse jeito. Eu vim pra cá com essa missão. Eu vim pra cá para poder quebrar paradigmas, para poder colocar outras visões para as pessoas.
E a partir daí eu comecei a me relacionar um pouco melhor comigo mesmo. É lógico que vem a culpa, e a culpa é que derruba o ser humano, porque olha, você se sentir culpado por uma coisa que você é muito triste. E você olhar à sua volta e ver que todo mundo queria que você levasse uma vida totalmente diferente da que você sente que você tem que levar, é muito difícil. Ainda mais num contexto familiar. Eu dou graças a Deus porque a minha família eu digo meus pais, eles respeitam as minhas decisões. E eu pude mostrar o quanto foi diferente eu trilhar um caminho. Pude mostrar para eles que ser gay não é ser promíscuo. E nada contra quem seja, mas não é só esse estilo de vida, né? Existem pessoas com coração, com sentimento, com, com experiências que podem ser compartilhadas e que existe dor lá dentro. Existem muitas pessoas que foram expulsas de casa por causa disso, porque quiseram viver a vida da forma como eles queriam. E porque não escolheram ser dessa forma, mas porque simplesmente acharam que era melhor para eles viver dessa forma. E a partir daí, eu comecei a pesquisar bastante a respeito de como funciona a espiritualidade, né? E um dos lugares onde eu me senti acolhido, sendo quem eu sou realmente, foi na Umbanda. E eu não estou dizendo que a Umbanda é a verdade absoluta para todo mundo. Para mim foi. Para mim foi muito importante ter conhecido a Umbanda. Mas hoje existem outros caminhos que as pessoas podem se conectar com a sua espiritualidade, com a sua essência, achar Deus dentro de si, né? E existe realmente uma divindade que mora dentro da gente. A gente se conecta com ela quando a gente se abre a isso. Existem igrejas inclusivas hoje em dia que atendem a gays, existem outras questões, outras religiões que olham para a sua essência e não para a sua casca, não para o que você coloca para o mundo. E a partir daí eu comecei a conhecer a Umbanda e eu já estava num relacionamento sério na época, com um rapaz, e foi interessante ter essa abertura, ter esse acolhimento. De ouvir de um preto velho, foi a primeira entidade que eu tive contato, né, num centro mesmo, né? Porque antes eu já tive contato com a Umbanda sem conhecer nada e foi bem interessante também. Mas ouvir de um preto velho que realmente eu vim para fazer a diferença na vida, não só na minha vida, não só na vida da minha família, como na vida de outras pessoas. E hoje eu tenho ciência de que a minha vida ela é pautada dentro dos meus valores. O respeito eu adquiri com o tempo. A aceitação não. A aceitação depende de cada um e aí o julgamento vai de cada um, né? Cada um vai colocar o seu ponto de vista. Vai falar, olha, o Juliano ele é tão novo, ele pode casar, ele pode ter filhos, ele pode seguir a vida dele de uma forma totalmente diferente, mas o que importa é o que está aqui dentro. E eu sei o que passa por aqui. Eu sei o que eu sinto. Eu sei como eu posso mudar a minha realidade para atingir outras pessoas, para acolher outras pessoas, para ter sempre um abraço de apoio, de acolhimento, uma palavra de orientação. Então eu sei o quanto é difícil para quem está nessa situação, se encontrando perdido, se encontrando julgado, ou de repente se sentindo até mesmo sozinho. Eu me senti muitas vezes sozinho. Eu me senti muitas vezes sem uma saída, sem conseguir olhar a minha vida de uma forma onde eu era o precursor dela, onde eu ditava as regras da minha vida. E isso fez com que eu começasse a olhar para mim com mais carinho. Hoje, as pessoas que frequentavam a igreja, eu tenho contato com pouquíssimas, né? Porque é engraçado, porque parece que é contagioso, né? As pessoas elas têm medo de chegar perto. Mas na verdade, eu sei o quanto eu sou honesto, eu sei o quanto eu sou bacana, eu sei o quanto eu sou inteligente e o quanto eu posso agregar não só na vida de outras pessoas. Então, a vida ela faz parte de ciclos e ela vai sempre trazer um ciclo novo para que a gente comece a se enxergar e comece a trabalhar coisas dentro da gente, olhando a vida com um viés diferente, com uma nova perspectiva, com outros assuntos, outros olhares.
dentro desse tempo que eu estive na Umbanda e que eu estou na Umbanda, eu aprendi muito a respeitar o próximo. E o interessante também, eu lembro até de uma frase que eu comentei, né, com uma amiga, quando eu estava nessa fase de me assumir, eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu tenho uma coisa para te contar. Ela falou, o quê? Eu falei, né, todo sem jeito, eu não sabia como dizer, eu falei, eu sou gay. Aí ela olhou bem nos meus olhos e ela falou assim, Ju, eu não consigo amar meu próximo como a mim mesmo. Eu sou tão pecadora quanto você. E o conceito de pecado é muito abrangente, né? Hoje eu vejo isso de uma outra forma, né? Você contar uma mentirinha é pecado do mesmo jeito, né? Se você acredita no pecado, porque o pecado é o que te leva à culpa. Então, eu olhei aquilo como uma forma de amor. Ela falando pra mim assim, olha, eu te amo do jeito que você é, independente de qualquer coisa. E aquela aceitação pra mim foi muito importante, porque naquele momento eu precisava me sentir aceito, precisava me sentir acolhido, abraçado. E hoje eu sei o quanto é importante você acolher, o quanto é importante você abraçar, o quanto é importante você olhar para aquela pessoa que se sente fora do contexto do que você vive e falar para ela assim, olha, eu aceito você, eu gosto de você, eu te respeito, eu te amo pelo que você é e não pelo que você tem e não porque você segue um direcionamento familiar onde você vai se moldar para poder agradar todo mundo, porque lá no final do dia é você com você mesmo. E olhando a questão céu e inferno, eu sempre tive dentro de mim uma coisa. Deus me, Deus me fez dessa forma. Eu não escolhi ser assim. Deus me fez assim. E se Deus é tão justo, é tão amoroso, como é pregado nas igrejas e nos hinos, nos cânticos, Ele não faria jamais alguém para ser infeliz. Ele não colocaria uma pessoa para sofrer nesse mundo. Ele não colocaria uma pessoa para ser apontada, para ser julgada, para ser rechaçada pelo que ela é. Então, olhar um pouquinho com mais carinho essas pessoas salva. E não digo que salva porque vai levar para o céu, mas eu digo que salva porque você vai ter ali uma pessoa que vai te apoiar, vai te abraçar e vai estar do seu lado quando você mais precisar. Porque o que eu mais vejo são pessoas que rechaçaram a família durante muito tempo, que sempre tem uma palavra amarga para poder falar de alguém, né, uma fofoca, uma coisa assim, mas no final das contas, é essa pessoa que é rejeitada, que se sente excluída, que está ali do lado para poder ajudar, abraçar, acolher e fazer as coisas acontecerem de uma forma totalmente diferente. Então, respeite bastante essas pessoas, porque elas precisam muito do carinho, do amor e da atenção de cada um de vocês. Tem algumas que estão tão amargas, tão fechadas dentro de si, que elas não conseguem olhar para os outros de uma forma de igualdade. Mas a diferença começa dentro da gente. Então começa a fazer isso. Começa a olhar essas pessoas com mais amor, com mais carinho, com mais atenção. Eu tenho certeza de que Deus vai se agradar de você da mesma forma que Ele tem se agradado de mim. Porque hoje eu me considero uma pessoa abençoada. Independente de qualquer coisa, independente da forma como eu vivo a minha vida, eu sou uma pessoa abençoada. E eu vim aqui justamente para poder compartilhar isso com vocês. Esse canal está sendo criado para que você possa compartilhar um pouquinho da minha experiência em relação à espiritualidade. E eu achei muito importante trazer para você um pouquinho da minha vivência, um pouquinho da minha história, para que você consiga enxergar o porquê que eu saí de uma igreja evangélica para chegar até a Umbanda. E nos próximos vídeos eu vou falar bastante a respeito de religiosidade, desenvolvimento, como que foi a minha experiência dentro da Umbanda, como que isso trouxe para mim uma raiz, um reencontro com a minha ancestralidade e o quanto isso foi benéfico na minha vida. Então eu espero você nos próximos vídeos. Se você gostou, curte, compartilha. Se você não gostou, também dá um dislike aqui. Vamos conversar sobre o que você não gostou e eu acho importante a gente trocar experiências sem afronta, lógico, porque eu acho que o respeito ele tá acima de tudo. Mas coloca a sua opinião, vamos conversar sobre o assunto e você vai também me dar mais argumentos para a gente começar a desenvolver outros conteúdos que são interessantes, que são
ótimos para que a gente consiga conversar e trocar experiências. Então, sejam muito bem-vindos, agradeço muito a atenção de todos vocês, um grande beijo do Juliano.